Os limites do nosso sistema solar são mais misteriosos do que jamais poderíamos imaginar. As sondas Voyager descobriram uma gigantesca parede de fogo lá fora e objetos misteriosos espreitam na escuridão. De temperaturas acima de 50 mil graus a colisões galácticas. Hoje vou levá-los até os limites do nosso lar cósmico e acreditem, o que os pesquisadores descobriram lá é absolutamente fascinante. Então, não deixem de assistir até o final. Sejam bem-vindos, pessoal! Em 1977, a Voyager 1 iniciou a viagem mais épica da exploração humana do universo. Escrevam-me quem de vocês já estava no mundo naquela época, ou talvez tenha acompanhado ativamente o lançamento da Voyager, eu ficaria muito interessado. Agora, a Voyager 1 descobriu mais uma vez algo que nos mostra que o universo está cheio de surpresas, e isso 49 anos após o início da missão. Se essas descobertas fascinantes te empolgam tanto quanto a mim, então já deixa uma inscrição no canal agora mesmo. Assinar não custa nada, você não perde mais nenhum vídeo e ainda me ajuda muito. Quem já é inscrito ajuda muito o vídeo deixando um like. 5.000 curtidas é o limite mágico para o algoritmo do YouTube. Muito obrigado, pessoal! Vamos começar com uma das descobertas mais espetaculares de todas. A lendária Voyager 1 encontrou algo na extremidade do nosso sistema solar que parece ter saído de um filme de ficção científica. Uma gigantesca parede de fogo com temperaturas de até 50 mil graus. Mais quente do que a superfície do Sol. Mas como pode ser tão quente tão longe no sistema solar? Para entender o que está acontecendo aqui, precisamos primeiro esclarecer onde exatamente fica essa região misteriosa e por que ela é tão importante para a nossa compreensão do espaço. E para isso, outra questão é essencial: onde termina o sistema solar? A questão é mais complicada do que se poderia pensar. Pode-se dizer que ele termina onde o último planeta orbita, ou talvez apenas na nuvem de Oort, onde a gravidade do Sol ainda é forte o suficiente para manter pequenos objetos, como cometas, em sua órbita, mas a NASA geralmente usa outra definição, a saber que o limite está onde o campo magnético do Sol encontra o meio interestelar, a chamada heliopausa. O Sol envia constantemente um fluxo de partículas carregadas para o espaço, o vento solar. Esse vento corre a uma velocidade enorme pelo nosso sistema solar, passando pelos planetas, até finalmente encontrar resistência a uma distância cerca de 3 vezes maior do que Plutão. Lá, ele encontra o meio interestelar, o gás rarefeito entre as estrelas da nossa vizinhança galáctica. Ou como a NASA descreve, isso forma uma gigantesca bolha ao redor do Sol e seus planetas, a chamada heliosfera. Na fronteira dessa bolha, duas forças poderosas colidem, o vento solar que flui para fora e o vento interestelar que vem de fora. O resultado é espetacular e foi exatamente aqui que a Voyager 1 fez sua descoberta revolucionária. Mas vamos por partes. A Voyager 1 é uma verdadeira maravilha da tecnologia. Lançada em 1977, poucos dias depois da sonda gêmea Voyager 2, ela deveria originalmente explorar apenas os planetas externos. Mas essa máquina incrível superou todas as expectativas. Hoje, quase 50 anos depois, a Voyager 1 é o objeto feito pelo homem que está mais distante da Terra. Incríveis 24 bilhões de quilômetros. Naquela época, ao contrário de hoje, realmente havia trabalho de qualidade. Particularmente impressionante, a bordo, a Voyager 1 carrega um disco dourado com saudações da humanidade para eventuais descobridores extraterrestres que algum dia possam encontrar a sonda. Nele estão gravados sons de animais, choros de bebês, sons da natureza e música, ou seja, de certa forma, uma espécie de mensagem em garrafa cósmica da humanidade. Em 25 de agosto de 2012, a Voyager 1 fez história. Foi o primeiro objeto feito pelo homem a romper a heliopausa e entrar no espaço interestelar. A Voyager 2 seguiu-se em 2018. Mas o que as sondas descobriram lá surpreendeu até mesmo os cientistas mais experientes. É aqui que as coisas ficam realmente espetaculares. A Voyager 1 mediu temperaturas entre 30 mil e 50 mil graus na heliopausa. Para efeito de comparação, a superfície do Sol tem apenas 5.500 graus. Por isso, essa região também é chamada de parede de fogo, embora, obviamente, não se trate de fogo real. O fascinante é que, apesar das temperaturas extremas lá fora, a Voyager 1 conseguiu atravessar essa região sem nenhum dano. Como isso é possível? O segredo está na densidade extremamente baixa dessa região. Os heliofísicos da NASA explicam assim: é uma fronteira estreita e escaldante, e a sonda espacial passou direto por ela. O calor extremo é causado pela colisão entre o vento solar super rápido e o meio interestelar mais lento. Essa colisão gera turbulências magnéticas e compressões que colocam as partículas em um estado de energia mais alto. Mas como algo pode ser tão quente sem que haja uma chama queimando?
Aliás, isso também seria uma boa cantada na balada, agora que penso nisso. Como você pode ser tão quente, gata, sem estar pegando fogo? Ok, é melhor não pegar dicas de paquera comigo. Só pode dar errado. De qualquer forma, a resposta está na física do plasma. O que acontece lá fora é basicamente um alto forno cósmico. Quando o vento solar atinge o meio interestelar a uma velocidade enorme, as partículas são aceleradas a velocidades extremas por turbulências magnéticas, e essa energia cinética corresponde às altas temperaturas medidas. Mas a região é tão fina que quase não há matéria e, por isso, a Voyager conseguiu atravessá-la sem danos. Uma das maiores surpresas, porém, não foi o calor, mas a orientação dos campos magnéticos. Os cientistas esperavam que o campo magnético, além da heliopausa, se comportasse de maneira completamente diferente. Em vez disso, após uma longa análise dos dados das duas sondas Voyager, eles descobriram algo realmente surpreendente. O campo magnético além da fronteira é quase paralelo ao campo magnético dentro da heliosfera. A NASA explica que uma observação do instrumento de campo magnético da Voyager 2 confirma um resultado surpreendente da Voyager 1. O campo magnético na região além da heliopausa é paralelo ao campo magnético dentro da heliosfera. E essa descoberta vira de cabeça para baixo os modelos anteriores de nossa bolha de proteção cósmica e sugere que nosso sistema solar está mais intimamente ligado ao ambiente galáctico do que se pensava. E a NASA acrescentou à sua declaração: com a Voyager 1, os cientistas tinham apenas uma amostra desses campos magnéticos e não podiam dizer com certeza se o alinhamento aparente era característico de toda a região externa ou apenas uma coincidência. As observações do magnetômetro da Voyager 2 confirmam a descoberta da Voyager 1 e indicam que os dois campos são consistentes. A propósito, essa parede de fogo não é apenas um fenômeno científico fascinante, mas também desempenha um papel crucial para a nossa sobrevivência, pois a heliosfera atua como um escudo protetor gigantesco que mantém a perigosa radiação interestelar longe de nós. Sem essa proteção cósmica, a vida na Terra seria muito mais difícil, se não impossível. As novas descobertas sobre as conexões magnéticas têm, portanto, implicações importantes para a nossa compreensão da proteção contra a radiação para a Terra e, consequentemente, também para futuras missões espaciais tripuladas. Afinal, se um dia quisermos viajar para outros sistemas estelares, precisaremos entender quais perigos nos aguardam nas fronteiras de nosso lar cósmico. Infelizmente, as sondas Voyager não funcionarão para sempre. As baterias de plutônio envelhecidas só conseguem alimentar poucos instrumentos, mas a NASA administra habilmente a energia disponível para manter os valiosos sensores em funcionamento. Mas precisamos encarar a dura verdade. Em alguns anos, provavelmente os últimos instrumentos irão silenciar. Mas a pesquisa continua. Este ano, a Interstellar Mapping and Acceleration Probe, ou IMAP, deve ser lançada para observar a heliopausa de dentro, medindo a interação entre o vento solar e o meio interestelar com uma precisão sem precedentes. Além disso, a IMAP deve esclarecer como as partículas carregadas são aceleradas. Isso é um fator decisivo para a proteção de futuros astronautas em missões interestelares. O que as Voyager 1 e 2 descobriram lá fora, nos limites do nosso sistema solar, é mais do que uma curiosidade científica, é um vislumbre do futuro da humanidade como espécie espacial. Essa fronteira incandescente nos mostra que, mesmo depois de quase 50 anos no espaço, nosso pequeno sistema solar ainda está repleto de segredos. A Voyager 1 e a Voyager 2 continuam flutuando pelo espaço interestelar, ouvindo os segredos das estrelas e enviando mensagens da borda ardente de nosso lar cósmico de volta para a Terra. Sua mensagem final? Um sinal da borda flamejante do sistema solar pode ser a mais importante. Acabamos de falar sobre a parede de fogo que as sondas Voyager descobriram, mas existe uma estrutura ainda mais gigantesca, diante da qual a parede de fogo cósmica parece minúscula. Pesquisadores mapearam pela primeira vez uma enorme estrutura magnética ao redor de todo o nosso sistema solar. Trata-se do campo magnético da bolha local, um espaço colossal que nos envolve. Essa descoberta muda nossa compreensão de como o nosso sistema solar está inserido no ambiente cósmico. Agora vocês vão descobrir do que se trata essa supercapa magnética. Nosso sistema solar está localizado na bolha local, um enorme vazio de cerca de 1000 anos-luz que se espalha ao redor de nossa estrela. E essa superbubble é provavelmente o resultado surpreendente de uma ou mais explosões de supernovas. Essas bolhas não são raras em nossa galáxia natal, a Via Láctea. Imagine a galáxia como um queijo suíço. Existem muitos buracos por toda parte e esses buracos são relativamente frequentes, surgindo quando estrelas muito grandes explodem,
o que é chamado de supernova. Após a explosão, resta um belo resquício de supernova. Mas o que é muito mais importante para o nosso tema é o que acontece durante a explosão. As ondas de choque da explosão sopram tudo o que estava ao redor da estrela. Como se fosse um limpa-neve galáctico, partículas de poeira carregadas e gases foram acumulados na borda em expansão da onda de choque na bolha local. É por isso que ainda hoje muitos resíduos de poeira e gases permanecem grudados na borda da nossa superbubble, formando algumas regiões de formação estelar, nas quais estrelas podem se formar a partir do material existente, como por exemplo a nuvem molecular de Taurus. Trata-se de uma extensa acumulação de gás e poeira. E como as ondas de choque levaram tudo, resta um grande vazio no interior. Muitas vezes isso também é chamado de volume local, e basicamente nada mais é do que um espaço praticamente livre de poeira no ambiente estelar direto do nosso Sol. E esse espaço ao redor do Sol é justamente a bolha local. Ela se formou há alguns milhões de anos, o que, em termos cósmicos, foi há muito pouco tempo. Ainda não se sabe ao certo se uma supernova ou várias supernovas estiveram envolvidas. De qualquer forma, o pulsar Geminga é considerado um dos culpados pela nossa bolha local. Uma estrela de nêutrons na constelação de Gêmeos formada por uma explosão de supernova e um dos pulsares mais próximos de nós. E esse Geminga aparentemente varreu o sistema solar de forma significativa e foi responsável pela densidade relativamente baixa de matéria interestelar. Um pulsar varrendo assim também seria útil em casa, então minha esposa não ficaria sempre me dizendo para arrumar as coisas. Ok, então agora sabemos que a bolha local se formou pela explosão de uma ou mais estrelas grandes e que o espaço ao redor do nosso Sol está incrivelmente vazio. Theo O'Neill, do Centro Harvard-Smithsonian para Astrofísica, diz sobre isso. O universo está cheio dessas superbubbles que promovem a formação de novas estrelas e planetas e influenciam a estrutura das galáxias. Ao aprendermos mais sobre os processos físicos que moldam nossa bolha local, também aprendemos mais sobre a evolução e a dinâmica dessas superbubbles em geral. Graças ao trabalho dos pesquisadores do Centro Harvard-Smithsonian para Astrofísica, já se sabe bastante sobre a estrutura e o tamanho da bolha desde o início de 2022. A bolha tem um tamanho de cerca de 1000 anos-luz e o Sol está localizado quase exatamente no centro da bolha local, em uma região chamada floco local. Toda a bolha é atravessada por campos magnéticos complexos, e os astrônomos do Centro de Astrofísica publicaram agora, pela primeira vez, um mapa 3D único que mostra o campo magnético da bolha com um nível de detalhe até então desconhecido. Acho sempre incrível o quanto a pesquisa avançou e do que nós, seres humanos, não somos capazes no sentido positivo. Conhecemos o campo magnético da Terra que protege nosso planeta da perigosa radiação solar. E o campo magnético que agora foi mapeado é basicamente também uma espécie de proteção, pois protege todo o nosso sistema solar da perigosa radiação cósmica e espacial. Nesse sentido, é muito bom e muito importante conhecer bem essa estrutura. A pesquisadora Alyssa Goodman diz a respeito: sabemos há muito tempo que os campos magnéticos desempenham um papel importante em muitos fenômenos astrofísicos, mas estudá-los é notoriamente difícil. E agora, os pesquisadores alcançaram mais um marco e criaram justamente esse mapa 3D do campo magnético da bolha local. Para isso, os astrofísicos analisaram dados sobre a polarização da radiação na Via Láctea do satélite Planck, um telescópio de micro-ondas da ESA. A radiação oscila em determinadas direções e essas direções fornecem informações sobre onde a poeira se encontra na borda da bolha local e como ela está magnetizada. O famoso satélite Gaia, que mapeia todo o nosso céu em 3 dimensões, também participou e registrou a polarização da luz das estrelas. O resultado dessa análise de dados foi finalmente o primeiro mapa magnético tridimensional da nossa bolha local. Mas o que vemos exatamente na representação da bolha é possível ver claramente que a superfície, ou seja, o entorno da superbolha, é fortemente magnetizada. No interior, por outro lado, quase não encontramos atividade magnética e o alinhamento e a intensidade do campo magnético coincidem amplamente com a topografia já medida da bolha local. Com as descobertas do novo mapa 3D, os pesquisadores podem agora explorar nossa superbolha de uma maneira totalmente nova. O novo conhecimento sobre o assunto é importante, por exemplo, para aprender mais sobre a formação de estrelas e planetas, pois os campos magnéticos têm uma influência muito grande sobre os fluxos de gases e poeira. Isso é, afinal, a base para a formação de novas estrelas. Isso significa que os campos magnéticos podem, por assim dizer,
regular as linhas de produção pelas quais o gás e a poeira são transportados para as fábricas de estrelas. Isso significa que os campos magnéticos podem influenciar onde uma nova estrela será formada, ou nas palavras da pesquisadora Goodman. Com este mapa, podemos finalmente explorar mais a fundo como os campos magnéticos influenciam a formação de estrelas nas superbolhas. E não é só isso. Os campos magnéticos provavelmente têm muitos outros efeitos que ainda não conhecemos direito. Afinal, o espaço é como o queijo suíço que já falamos, cheio dessas super burbujas que influenciam a formação de estrelas e planetas e, por isso, também afetam a aparência geral da galáxia. Para mim, esse mapa é um trabalho totalmente pioneiro. Pensem nos primeiros mapas da Terra, quando os navegadores voltaram com suas impressões do Novo Mundo e mapearam tudo. Naquela época, isso foi revolucionário e agora vivemos em uma era em que não é mais a Terra que pode ser mapeada, mas o espaço interestelar. No final de nossa jornada até os limites do Sistema Solar, talvez a descoberta mais inquietante nos aguarde. Toda essa região no exterior do Sistema Solar, sobre a qual falamos, pode um dia ser destruída, pois uma estrela rebelde chamada Gliese 710 está vindo diretamente em nossa direção. Ela atravessará a nuvem de Oort e lançará bilhões de cometas para fora de suas órbitas. Alguns deles podem entrar em rota de colisão com a Terra, e isso pode durar por várias centenas de milhares de anos. Quão perigoso isso pode ser? E será que podemos fazer algo a respeito? Aqui está a resposta. Sim, de fato, uma estrela está se aproximando do nosso sistema solar e não é apenas um ponto de luz distante, mas um de nossos vizinhos galácticos diretos. Seu nome é Gliese 710 e ela é bastante impressionante. Mas antes que vocês entrem em pânico e comecem a cavar bunkers, deixem-me primeiro explicar como isso é possível. Basicamente, cada estrela tem um lugar fixo em seu sistema estelar. Nosso sistema solar está localizado em um dos braços espirais externos da galáxia e orbita o centro galáctico junto com bilhões de outras estrelas. Uma órbita completa leva cerca de 225 milhões de anos, o que equivale a um ano galáctico. Portanto, não estamos apenas girando com a Terra em torno do Sol, mas também com todo o sistema através da galáxia. Aqui você pode ver como imaginar esse movimento através da galáxia. Mas as posições estelares não são completamente rígidas. Além desse movimento galáctico, cada estrela também tem um certo movimento próprio. Isso pode levar ao longo de períodos muito longos a mudanças nas distâncias entre os sistemas estelares individuais. Normalmente, porém, as estrelas são muito educadas e respeitam a privacidade de seus vizinhos. Elas mantêm uma boa distância. Mas há algumas exceções. Assim como entre as pessoas, também existem algumas estrelas que simplesmente não conseguem seguir as regras de distanciamento. Essas estrelas são chamadas de Rogue Stars, ou em português, estrelas fora da lei. Elas se movem totalmente independentes das outras estrelas e não participam da dança galáctica coletiva. São, por assim dizer, os encrenqueiros da sociedade estelar. Gliese 710 é um desses fora da lei e, infelizmente, está em rota de colisão direta com o nosso sistema solar. Sim, o quão frontal será essa colisão ainda precisa ser esclarecido em detalhes, mas de qualquer forma, ele vai passar muito perto de nós. Os cientistas calcularam, com a ajuda dos dados altamente precisos do telescópio espacial Gaia, quando exatamente essa visita indesejada acontecerá. Em 1,35 milhões de anos, Gliese vai atravessar o nosso sistema solar. Já consigo ouvir alguns de vocês dizendo: cara, por que eu deveria me importar com o que vai acontecer daqui a mais de 1 milhão de anos? Isso parece uma eternidade, mas em termos cósmicos é um piscar de olhos. Para efeito de comparação, a Terra existe há 4,6 bilhões de anos, 1,35 milhão de anos são realmente apenas um piscar de olhos. Originalmente, os pesquisadores pensavam que Gliese passaria a cerca de 60 mil unidades astronômicas de distância de nós. Isso seria relativamente longe, mas as novas medições mais precisas do Gaia mostraram que ele se aproximará muito mais de nós, apenas 13.366 unidades astronômicas. Isso ainda é muito longe para os padrões humanos, mas em termos cósmicos, ele literalmente atravessará nosso sistema solar. Para ilustrar, uma unidade astronômica corresponde à distância média entre a Terra e o Sol, ou seja, cerca de 150 milhões de quilômetros. Gliese passará a cerca de 2 trilhões de quilômetros de distância de nós. Isso pode parecer muito, mas a chamada nuvem de Oort, a área mais externa do nosso sistema solar, se estende até 100 mil unidades astronômicas do Sol. Gliese 710 definitivamente entrará nessa área. Mas o que há de tão misterioso nesses confins exteriores do sistema solar? A nuvem de Oort é uma gigantesca coleção esférica de cometas e outros objetos que circunda o nosso sistema solar.
Até agora, ninguém conseguiu observar diretamente a nuvem de Oort. Ela está simplesmente muito longe e os objetos são muito pequenos, mas ela deve existir, pois em algum lugar deve haver um limite onde a gravidade do Sol se torna mais fraca do que a das outras estrelas. É exatamente aqui, na nuvem de Oort, que Gliese 710 causará um grande rebuliço. Quando atravessar a nuvem de Oort, sua gravidade lançará inúmeros cometas e asteroides de suas órbitas tranquilas e os arremessará em direção ao sistema solar interno. Gliese será um dos objetos mais brilhantes no céu noturno, com um brilho aparente de menos 2,7 magnitudes, mais brilhante que Júpiter e todos os outros planetas exceto Vênus. Sirius, a estrela mais brilhante atualmente, tem apenas menos 1,46 magnitudes. Gliese 710 será, portanto, mais de 3 vezes mais brilhante e poderá ser vista mesmo durante o dia. Além disso, ela se moverá extremamente rápido pelo céu. Mas essa estrela estranha será perigosa para nós? A passagem de Gliese provavelmente não ameaçará diretamente a vida na Terra, ela não chegará perto o suficiente para perturbar as órbitas dos nossos planetas ou causar forças temporais catastróficas. O verdadeiro perigo está nos efeitos sobre a nuvem de Oort, pois os cientistas estimam que Gliese ejetará cerca de 0,1% de todos os cometas da nuvem de Oort. Parece pouco, mas estamos falando de trilhões de objetos. Cerca de 0,01% desses cometas podem ser lançados em órbitas que os levam ao interior do sistema solar. Os pesquisadores estimam que, após a passagem de Gliese, cerca de 10 novos cometas visíveis surgirão por ano, e isso ao longo de milhões de anos. Ou seja, para os astrônomos amadores é uma verdadeira festa, mas isso também significa que a probabilidade de impactos na Terra aumenta consideravelmente. Especialmente os primeiros 600 mil anos após a passagem podem ser críticos. Nesse período, chegarão os cometas que serão lançados diretamente em direção ao Sol. E todos eles virão da mesma direção, ou seja, do ponto onde Gliese estava mais distante do Sol. Bem, isso já não soa muito animador, mas é claro que Gliese não é a única estrela que pode, em algum momento no futuro, cruzar o sistema solar. E há um novo estudo sobre o perigo geral representado por essas estrelas errantes. Ele mostra que as estrelas que passam não só podem perturbar a nuvem de Oort, mas também ejetar planetas inteiros do sistema solar. As simulações mostram que, nos próximos bilhões de anos, a Terra tem uma chance de cerca de 1 em 500 de ser ejetada do sistema solar ou entrar em rota de colisão com outro planeta. Não parece muito, mas é significativamente maior do que as estimativas anteriores. Mercúrio é o planeta mais afetado, pois, sendo o planeta mais interno, é estatisticamente o mais instável e tem uma probabilidade 50 a 80% maior de ser perdido do que a Terra. Mas, pessoal, não entrem em pânico, esses cenários extremos ainda são muito improváveis. No que diz respeito a Gliese, podemos ficar relativamente tranquilos. O evento será espetacular de se ver e nos trará muitos novos cometas, mas a humanidade provavelmente sobreviverá. Talvez nossos descendentes até desenvolvam algum tipo de escudo protetor contra cometas ou utilizem os muitos novos visitantes como fontes de matéria-prima para suas civilizações espaciais. No entanto, se em algum momento outra estrela passar mais perto do sistema solar interno e ejetar os planetas diretamente, nossas opções de ação serão bastante limitadas. Espero que agora vocês tenham uma boa ideia das descobertas espetaculares que foram feitas na orla do Sistema Solar. Sobre todas as outras descobertas cósmicas, é claro que vou mantê-los informados aqui no canal. Então, se ainda não fez isso, aperte rapidamente o botão de inscrição para que possamos alcançar os 400 mil aqui no canal e não se esqueça de deixar o like para chegarmos aos 5 mil curtidas. E agora vamos viajar para outro lugar emocionante, Marte. Os soviéticos já conseguiram enviar sondas a Marte na década de 70, que nos forneceram imagens realmente emocionantes, mas que quase ninguém conhece. Para saber tudo sobre essa missão pioneira e ver as imagens originais, clique no vídeo exibido no canto superior direito, é muito emocionante. Caso contrário, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!